Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o Marcílio e este é o canal Sou Rico e Agora. Como é que você está? Tudo bem? Espero que as coisas ainda melhorem bastante, pois vivemos tempos difíceis, não é mesmo? Eu não vim falar de epidemia, mas é um assunto que de alguma forma afeta todos os outros assuntos, não é verdade? Então, se você não sabe sobre o título que a gente está sugerindo nesse vídeo, vem comigo. Então, a gente sabe que a Endio e outras organizações sofreram muito nos últimos tempos, nos últimos meses, principalmente no ano passado. Uma empresa que foi proibida de trabalhar, foi proibida de executar suas atividades em função de uma série de alegações aí do Ministério Público, dentre elas a alegação de que é uma empresa que estava agindo de forma irregular, sem autorização da CVM, sem autorização de órgãos competentes para aquela atividade comercial. A gente não quer discutir isso, já falamos disso muitas vezes no ano passado, não é o foco desse vídeo, mas algo me chamou a atenção, algumas pessoas me procuraram e a gente entende que vale a pena sim falar um pouquinho mais, não só sobre a Endio, mas existem outras organizações também que foram proibidas de pagar seus clientes pela Justiça. A Justiça proibiu essas organizações de pagar seus clientes. E a Endio é uma delas, talvez seja a que mais nos chamou a atenção, em função do número de clientes, em função do volume em reais que ela movimentou. E isso pode refletir de maneira direta e indireta no número muito maior de pessoas, no número muito maior de famílias. Nós fizemos vídeos aqui no ano passado, por exemplo, retratando a situação que algumas famílias estavam vivendo, inclusive de fome, né? Situações bem extremas por falta da grana que esta empresa diz ter e que não podia pagar em função de um impedimento da Justiça. É isso mesmo? Como é que tá? Antes de falarmos desse caso, antes de finalizarmos aí aquilo que temos para falar desse caso, eu queria aproveitar para dar alguns recados. Estamos também no Instagram, uma rede social muito utilizada por vocês, eu não estava utilizando, até estou com alguma dificuldade para utilizar. Peço um pouquinho de paciência, mas vou deixar aqui na descrição do vídeo para que você saiba onde nos encontrar ali. Eu acho que é uma rede bacana porque ela trabalha com textos rápidos, com algumas imagens, alguns vídeos também rápidos. Eu quero ver se eu utilizo bastante aí esta rede para a gente poder se comunicar um pouco melhor também, tá bom? Outro recado interessante eu queria fazer um apelo, né? Um recado, um apelo, é uma mistura aí de sentimentos. Quem que você está seguindo? Nesse momento de crise, nesse momento de dificuldade, quais são as pessoas que você busca orientação? A Rede Globo, a Record, a Bandeirantes? O que você procura assim como referência de informação? É só a internet? É só os blogs? É só o youtuber? Ou a mistura de todos esses meios? Né? O WhatsApp dissemina muita coisa, né? Desde coisas muito ruins, porcarias, mentiras, até notícias verdadeiras, vídeos motivadores. Quem você está procurando seguir neste momento? Eu vou trazer um vídeo para vocês muito em breve de um segredinho que eu descobri há muitos anos atrás sobre algumas coisas que são boas, que fazem bem para a nossa vida física, a nossa vida espiritual. Eu acho que vai contribuir bastante para vocês. Foi até uma dica de um dos nossos seguidores aí, Vander, uma pessoa boníssima, uma pessoa que a gente descobriu assim de maneira primorosa, foi uma dádiva de Deus. Ele nos lembrou dessa dica e eu quero compartilhar com vocês. Não vai ser nesse vídeo, será num próximo vídeo, mas eu acho que vai ajudar bastante. Voltando aqui, quem é que você segue? Quem que você tem buscado seguir? É uma reflexão muito interessante e eu quero que você também faça essa reflexão para que as nossas ações sejam pautadas em pessoas que mereçam ser seguidas por nós. Tá certo? Tome muito cuidado com isso. Talvez a primeira delas seja o nosso Criador, né? O nosso Deus. Mas na Terra, quem seriam essas pessoas, essas referências? Eu não sou nem bolsonarista, não quero ficar defendendo aqui governo, política, meu blog, o nosso canal não é de política, e quando a gente aponta o erro de algumas coisas que a gente vê no país, alguns podem nos interpretar mal, mas, por exemplo, quando se fala da Rede Globo, que é uma emissora que infelizmente não contribui
tanto para o nosso país, eu posso ser mal interpretado, eu posso ser considerado aí um neoliberalista e de direita, não é por aí. Uma coisa não invalida a outra. Eu estou querendo alertar vocês a não tomarem como referência a grande mídia, a mídia de massa. O nosso mundo tem mudado e as pessoas inteligentes, as pessoas de razão, têm utilizado outras formas de buscar conhecimento. Tá? Existem aí alguns youtubers, existem por aí pesquisadores, cientistas sérios que merecem a nossa atenção. Eu quero ver que se a partir dos próximos vídeos eu comece aqui também a fazer referência a esses youtubers, tá? Pessoas que têm contribuído muito para o meu crescimento. Crescimento espiritual, crescimento físico, crescimento mental, crescimento financeiro. Então hoje eu quero, por exemplo, dizer para vocês que existem duas pessoas que eu sigo muito interessantes. Uma na área da ciência como um todo, a ciência biológica, as ciências naturais, é o Átila, ele tem um canal próprio, né? Que, se não me engano, é com esse nome mesmo que você vai encontrar lá. E tem um outro, que é coisa de nerd. Um cara espetacular, professor, estudioso, que inclusive está dedicando várias lives para falar desta epidemia que a gente está vivendo. É um cara que, ele mesmo disse ontem, não está para atualizar. Ele não tá, a função dele nessas lives não é atualizar ninguém, porque a cada momento que ele fala algo, que ele dá algum número, daí 10, 20 minutos tudo muda. Então a ideia não é atualizar, a ideia é conscientizar, orientar, e aí vale, né, o nosso apoio, vale realmente a gente estar buscando canais como estes para nos orientar melhor, tá bom? Quando a gente fala de Rede Globo, a gente fala de outras emissoras também, não é só a Rede Globo, mas são órgãos que nós sabemos muito bem que são politizados, que são parciais, que estão sempre andando para onde a maré paga mais, para onde a maré leva e que os lucros são bem maiores. Nós sabemos muito bem disso. E a contribuição para a sociedade, a contribuição isenta de interesse por trás, acaba sendo muito pequeno. Vamos pensar um pouquinho mais sobre isso. Aproveita, faça uma análise do que eu estou dizendo, faça uma comparação entre as notícias, entre os valores que cada um desses meios tem trazido para as nossas famílias, para você individualmente. Vamos voltar aqui então, antes que eu me perca, vamos voltar lá no caso da Endil, que é o que nos interessa para esse vídeo. E um outro que eu também sigo, que eu gosto muito, está na área das ciências econômicas, é o Gustavo Cerbasi. Inclusive ele colocou uma foto no seu Instagram, e essa foto eu repliquei no meu Instagram também hoje. Dá uma olhadinha lá para você compreender, vou deixar aqui também em algum canto dessa tela. A foto é uma reflexão muito interessante sobre o que a gente está vivendo, né? Duas ondas, uma menor, lá do Covid-19, e uma onda muito maior, que é uma recessão. E é uma recessão que não é localizada, que não é apenas da América do Sul, do Brasil, é uma recessão mundial que nos aguarda. E a frase em inglês lá está dizendo que se a gente tiver convicção, tiver certeza de que está lavando as mãos, tudo vai acabar bem. É uma frase que faz a gente pensar um pouquinho sobre o momento que a gente está vivendo. Em função desta recessão, em função desse momento que a gente está vivendo, que é um momento mais crítico, inclusive, do que o ano passado, eu queria aproveitar para falar um pouquinho da Endil. Voltando aqui ao tema mesmo do nosso vídeo. Vocês que são clientes da Endil, me ajudem a divulgar esse vídeo, me ajudem a fazer com que esse vídeo chegue às autoridades competentes, chegue ao Ministério Público, chegue aí à Polícia Federal, à Justiça Federal, aos tribunais de justiça que estão lidando com esse caso, seja na esfera criminal, seja na esfera civil, para que a gente consiga sensibilizar essa turma. Sensibilizar em que sentido? Agora é o momento da gente ver esse pessoal agindo com bom senso, agindo com um pouquinho mais de sensibilidade. A gente sabe que a justiça tem meios, tem mecanismos, tem formas padronizadas de trabalhar, a gente respeita muito isso. Mas nesse momento, o momento em que famílias estão passando por grande dificuldade, dificuldades desde o ano passado, piorando agora com a crise que nós estamos vivendo, é o momento dessas autoridades entenderem que é possível fazer uma proposta diferente para os sócios da Endil. Por que eu estou dizendo isso? Durante todo o ano a gente divulgou aqui que a empresa tem condições de pagar, que a empresa quer pagar, que os sócios querem pagar. Essa informação
diferente de muitas outras, ainda não foi desmentida. A gente sabe de muitas outras informações que eu mesmo divulguei aqui no canal que não se concretizaram. Que semana tal vai pagar, que semana tal, mesmo que a justiça não autorizar, vai pagar, que isso vai acontecer, que aquilo vai acontecer. Nada disso aconteceu. A gente sabe que é verdade, eu já fiz um vídeo, inclusive, mencionando esses equívocos, essas lamentações, essas chateações minhas, principalmente, quando essas coisas não se concretizaram. Agora, a ideia ou a informação de que existem bitcoins, existem ativos não tangíveis disponíveis nas mãos desses sócios para pagar ainda continua sendo divulgada. Queridos, eu não quero nem ficar alimentando a esperança de vocês nesse momento que é cada vez mais crítico, não é isso. Mas se essas informações são verdadeiras, se os sócios têm condições de pagar, e boa parte da mídia já divulgou que inclusive a Polícia Federal, a Receita, estavam procurando esses ativos que não eram tangíveis, ativos não pecuniários, é possível que exista mesmo esses bitcoins, é possível que existam esses recursos. Tá? Quem me trouxe essa informação mais uma vez é uma pessoa muito próxima, uma pessoa que tem acesso, que me garantiu, que inclusive viu. Eu não posso afirmar isso para vocês porque eu não vi, nenhum sócio me procurou, ninguém se dispôs a me dar essas garantias, mesmo eu tendo procurado, mesmo eu tendo pedido muitas vezes. O que acontece é o seguinte, a gente não sabe se é verdade, a gente não sabe se isso realmente procede. Mas é possível divulgar esse vídeo, é possível levar esse vídeo às autoridades para que elas se sensibilizem no sentido de fazer uma proposta diferente nesse momento. A economia está parando, ainda não está parada, mas ela vai parar. A economia vai parar. Você tem ideia do que são 3, 4 meses de um comércio ativo de repente deixar de existir? Você tem ideia do que são 3, 4 meses de indústrias parando, fechando as portas, de comércio fechando as portas, de pessoas que não podem sair de casa? Existe sim uma chance muito grande de uma recessão forte nos atingir. Esse é o momento de órgãos como estes aproveitarem para fazer uma proposta para os sócios, para fazer uma proposta para a empresa, para autorizar esses pagamentos mediante algumas condições, inclusive de dar seguimento ao processo. Quem estiver devendo, que pague para a justiça. Mas aquela família, aquele senhor que eu já inclusive comentei aqui, que tem uma pequena lavoura, que depende dessa grana para sustentar sua família, aquela senhora que foi para os Estados Unidos, que foi para a Europa, que agora vive duas crises, né? Vive uma crise econômica, uma crise de saúde lá, que está muito maior do que aqui. Eles foram atingidos há bem mais tempo que nós. E a crise financeira, que começou em 2019, com a perda desses ativos, pessoas que, inclusive, estão sem emprego no exterior, estão mendigando no exterior. Até pessoas no país que já nos procuraram também por não aguentarem mais a situação que estão vivendo. Então, é momento da gente sensibilizar essas pessoas, da gente entender que se o governo já está liberando, inclusive, valores ínfimos, né, de FGTS, outros valores mais, que o próprio nosso ministro da Economia diz que vai injetar na economia, porque ele já sabe o que vai acontecer daqui a 3, 4 meses, é momento da gente entender que esses ativos, boa parte deles em Bitcoin, estão aí, ou teoricamente, estão disponíveis para o ressarcimento desses clientes. Por que não liberar? Por que não aproveitar esse momento de crise que nós estamos e vamos viver, que ainda não chegamos naquela onda maior que essa foto que eu mostrei para vocês está dizendo que vamos enfrentar? A gente precisa desses recursos, a gente precisa dessas pessoas, porque são elas as competentes para autorizar tais pagamentos, tá certo? Então vai aí um apelo, vai aí também uma forma da gente mostrar o que a gente pensa sobre esse caso, uma forma de dizer que nós estamos ao lado de vocês, clientes da Endio. Temos clientes da Urpay também, mesma coisa, existem ativos presos ali. Em fevereiro ficou marcada aí uma audiência para definição desse caso da Urpay, muitos ativos presos naquela organização, que era uma organização que facilita pagamentos, né? Uma empresa que trabalha com meios de pagamentos.
Até hoje, essa audiência não foi realizada, não existe uma definição do que aconteceu a partir dali, até por uma questão também judicial. Existem ali algumas informações que estão em sigilo judicial, que a gente não tem acesso, mas existem pessoas também que dependem desses recursos. Existem recursos ali que são oriundos do tráfico, são oriundos da lavagem de dinheiro. Tá, a gente sabe que existem essas possibilidades, mas nós não podemos cruzar os braços. A gente precisa sensibilizar o poder público que, além desses casos, nós também temos casos de famílias, de pais de famílias, pessoas que precisam desses recursos para sobreviver. Tá certo? Então eu conto com a colaboração de vocês, eu conto com o apoio de vocês, o vídeo deve ter ficado um pouquinho extenso, mas a gente precisa divulgar isso para a gente alcançar o maior número de pessoas possível, a fim de sanarmos, a fim de trazermos um lenitivo aí para a dor dessas pessoas que estão sofrendo tanto. Tá bom? A crise é mundial, a crise vai afetar a todos, mas a gente sabe, existem pessoas que sofrem muito mais ou que estão sofrendo muito mais do que a gente, e a gente precisa ter um pouquinho mais de sensibilidade, um olhar crítico para abraçar essas pessoas nesse momento. Tá certo? Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever, nos apoie. Essa é uma causa que precisa avançar, que precisa crescer para a gente trazer melhores conteúdos que possam ser úteis para vocês de uma maneira geral. Tá bom? Forte abraço e até o próximo vídeo.